Saudações do universo, aqui quem fala é Carlos Matheus Bruxel. Sejam bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 29/7/2020 e eu preciso te falar sobre a importância da filosofia em nosso dia a dia, tá? Quando eu penso sobre filosofia, o primeiro problema social que enfrentamos é nas escolas, desde o nosso ensino médio, em que a filosofia é visto como um assunto chato, né? É que na verdade o que é ensinado nas escolas muitas vezes é história da filosofia. Então, provavelmente você estudou Karl Marx, Hegel e talvez Foucault e Aristóteles e Platão, talvez um pouquinho sobre a filosofia na Idade Média. Então é um conhecimento muito pouco relevante. A gente fica muito na história da filosofia e não foca na filosofia realmente no nosso dia a dia, tá? Provavelmente você já ouviu falar de um cara chamado Aristóteles, mas provavelmente você não sabe que para Aristóteles ele acreditava que a vida serve para ser feliz. Provavelmente você já ouviu falar de um cara chamado Platão, mas você provavelmente não sabe que para Platão a forma de investigarmos a realidade é assim, de olhos fechados. Isso se chama misticismo. Ele acreditava no mundo das ideias, em que é um mundo perfeito, e o mundo material é uma cópia do mundo das ideias. Você provavelmente já ouviu falar sobre estoicismo, mas você sabe o que é apatia? Você sabia que no estoicismo as ações que realmente importam na vida e não os pensamentos? Você provavelmente já ouviu falar sobre cinismo, mas você já tentou em alguma época da sua vida viver de forma simples, sem tanta tecnologia, sem tanto conforto que é muito acessível para nós hoje em dia? Então perceba que a filosofia ela é muito abrangente, muito mesmo, mas a gente não pratica uma filosofia de vida, ou a gente tem geralmente filosofia ruim. Então perceba, um psicólogo, um cara que estudou psicologia e depois ele mudou a área de estudo dele, ele disse que se você analisar pessoas com depressão ou ansiedade, se você fracionar os pensamentos dessa pessoa e ir na base dos pensamentos dela, geralmente o principal problema é filosofia ruim. Então você não. Como é que eu posso explicar? E esse é um assunto muito delicado, sabe? Porque depressão e ansiedade eu sei que geralmente acontece em traumas e é uma questão muito delicada de se falar, sabe? Eu não, mas eu tô falando que em alguns casos, fracionando os pensamentos da pessoa, o primeiro pensamento, a base do pensamento é filosofia ruim, porque a pessoa acredita às vezes que a vida é baseada em sofrimento, que a existência terrena é sofrimento. Então perceba como a filosofia é importante, como ter uma filosofia de vida boa realmente impacta na sua vida. Eu tinha pensado num exemplo assim, imagina que um determinado time perdeu o campeonato na final. E imagina que uma pessoa ficou extremamente raivosa, com raiva porque seu time perdeu, a pessoa ficou extremamente frustrada por causa disso. Se você analisar a base do pensamento dessa pessoa, ela acredita que o seu time de futebol ganhar ou perder vai determinar sua felicidade, vai determinar se a pessoa vai estar feliz ou não, entendeu? Da mesma forma, a pessoa pode ficar extremamente feliz, satisfeita e agradecida por ter tido uma boa conversa com seu parceiro, ou parceira, ou amigo, ou qualquer pessoa, ou desconhecido, entendeu? Isso porque na base do pensamento daquela pessoa, ao invés dela estar assistindo futebol e a felicidade dela depender
do resultado, a felicidade dela está mais em conversar com alguém, entendeu? Ela busca a felicidade ali, em outras coisas. Claro, aqui são dois exemplos bem hipotéticos, assim, mas isso é pra gente perceber que a filosofia, ela é de suma importância em nossa vida. Então, a palavra filosofia, ela vem do grego philo, que significa amigo, e sofia significa saber, sabedoria. Então, filosofia seria a, a amizade pela sabedoria, alguém que tem amor pela sabedoria, pelo conhecimento. E então, filosofia é o ato de pensar, mas pensar sobre o que exatamente? Primeiramente, temos que pensar sobre o mundo aí fora, o que nos cerca. Em palavras mais formais, isso seria a metafísica. Como eu sei isso, como eu sei o que tem no mundo, que é epistemologia, o que eu faço com isso, ética, que consequentemente vai afetar a vida de outras pessoas, aí entra um pouco de política e tá, mas tem que ter um porquê, por que que eu vou fazer isso? Aí seria a estética, né? Então, isso seria em palavras mais formais. Basicamente, isso é a filosofia. Me chamou a atenção que eu vi no Instagram. Tá frio aqui. Eu vi no Instagram que. O que eu vi? Um autor ele colocou que não devemos estudar para sermos alguém na vida. Afinal, já somos alguém na vida, certo? Já somos alguém. A gente já existe. Temos que estudar para mudar o mundo para melhor. E não para nos acharmos melhores que todo mundo. E sem contar que não é necessário nem estudar para tornar o mundo melhor. Porque o que realmente muda o mundo são ações. Então eu achei isso muito interessante. Eu vou finalizando esse vídeo com o meu objetivo concluído. Eu acredito que tudo que eu pensei em falar no vídeo eu falei, consegui expor aqui as minhas ideias. Quero que tu perceba também que a questão filosófica ela é muito a fundo e precisamos ir muito a fundo para entendermos. Eu, por exemplo, tenho um problema, eu gosto de comer muito doce. Inclusive eu tenho bastante espinhas. Eu não quero tentar ser perfeito nesse vídeo porque eu quero expor aqui que justamente eu tenho no fundo, se eu investigar a minha base filosófica, eu posso ter o conhecimento de que comer açúcar faz mal. Eu tenho esse conhecimento, mas eu não mudo, porque na hora que aparece a oportunidade de comer alguma coisa com açúcar, algum doce, eu vou lá e como. Eu falo, foda-se, e vou e simplesmente como, mesmo sabendo que isso faz mal. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho alguma base filosófica em que eu não filosofei o suficiente ainda de viver uma filosofia de vida sem açúcar, entendeu? E acho que a última coisa que eu tenho para falar também, que eu ia esquecer, é que o Estado, o governo, ele não tem o objetivo de fazer com que as pessoas saibam filosofia, entendeu? Porque se a gente compreender mais filosofia, se a gente colocar alguma filosofia de vida em nosso cotidiano, provavelmente a gente se tornaria tão melhor que isso não agrada ao governo, entendeu? Porque há outros interesses ali. Então, sem dúvidas, se proibirmos a filosofia nas escolas, se torna um assunto legal de estudar. Então, o que o MEC faz? Eles colocam a filosofia para ser passada como disciplina nas escolas, mas aí eles não ensinam realmente nenhuma filosofia.
Eles ensinam a história da filosofia, que é um assunto chato, tá? Então eu termino meu vídeo aqui. Já que já somos alguém na vida, eu te pergunto, finalizando esse vídeo aqui, como é possível alguém que não existe, alguém ou algo que não existe, querer existir? E como seria possível alguém que já existe deixar de existir? Finalizo esse vídeo aqui com o meu objetivo cumprido e quero dizer que mais pra frente vão aparecer vídeos aqui no meu canal sobre filosofias de vida, formas de melhorarmos a nossa qualidade de vida. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Até o próximo.